Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui no plenário e também acompanhando nas mídias sociais. Inicia hoje, 3 de fevereiro de 2020, o nosso último ano de sessão das sessões legislativas. Então nós ainda temos 25% do nosso mandato ainda para exercer. E nesses 25% que nos ainda falta, nós temos que trabalhar muito por São José. E como a minha bandeira é a mobilidade urbana, é a questão do desenvolvimento ordenado, eu não posso deixar de levantar as questões que ainda estão por vir. Nós aprovamos aqui na última sessão de 2019 a lei que autoriza o sistema de transporte metropolitano. Paralelo à aprovação e à discussão do sistema de transporte metropolitano, já é notícia, todos acompanharam, a reabertura da Ponte Hercílio Luz e, agora no final do mês de janeiro, uma linha especial e gratuita começa a circular pela Ponte Hercílio Luz, a linha chamada Ponte Viva, 60 dias ela vai ser experimental e de graça. Além disso, os ônibus do município de Florianópolis já começaram a passar, além dos veículos de emergência, veículos de segurança, e as linhas da região norte de São José, as linhas executivas da empresa de transporte público Biguaçu também já estão passando por ali. Não tem data ainda para as linhas intermunicipais, as linhas da região Governador Celso Ramos, Biguaçu, Bairro Ipiranga, São Pedro, Barreiros, todas essas linhas que também irão passar pela Ponte Hercílio Luz. Não só isso, nós já fizemos indicação aqui, que ainda não recebemos informação quanto ao estudo. Em agosto de 2019, o nosso gabinete indicou à Secretaria de Segurança a possibilidade de verificar a inversão, vereador Velha, de 3 pistas na Leoberto Leal, verificar o estudo para que 2 pistas no horário de manhã, 2 pistas sentido centro, Leoberto Leal, BR-101 centro, 2 pistas para veículos, 1 pista para o transporte coletivo exclusivo, das 7 da manhã até as 9, o horário que assim for definido, que é o horário justamente que ali não tem mais como andar. E no final de tarde, ali das 5h30 da tarde até as 7, 7h30, o retorno desses ônibus, e aí então transformar 2 pistas para veículo no retorno e 1 pista para transporte coletivo. Indicação 2414 de 2019, sem resposta. E aí, pensando na região sul de São José, fizemos a indicação 2415 de 2019, foi lida nessa sessão em 21 de agosto de 2019, pedindo também para que, de uma vez por todas, se coloque em utilização a pista exclusiva, tanto na Presidente Kennedy no final de tarde, no retorno, e 1 pista de manhã, porque quem pega a beira-mar aqui, nessa região aqui do Centro Histórico, logo à frente, já verifica, a fila chega quase aqui à frente da Câmara de Vereadores, então de manhã precisa sim a pista exclusiva sentido centro. Só dessa forma nós vamos pensar no desenvolvimento da cidade. A cidade parada, ela traz prejuízo a todos, comércio, todo o desenvolvimento da cidade. Além de tudo, e aí eu defendo, e vamos fazer uma mobilização e uma consulta, porque parece que o DENIT foi até um determinado momento e depois achou uma lei federal dizendo que a via expressa não poderia. Eu sou defensor, respeitando entendimentos contrários de outros vereadores e de outras pessoas, que ali a via expressa, por ter sido feita a 3ª pista, uma delas deveria ser sim corredor exclusivo de transporte coletivo, poderia se incluir transporte coletivo, táxi, transporte de carga. Eu trabalhei numa empresa em Biguaçu que fazia as entregas na ilha. Quando ia para a ilha, o caminhão já tinha que ficar carregado de um dia para o outro, tinha que sair o motorista, tinha que pagar hora extra, o motorista 5 horas da manhã tinha que estar na empresa para poder passar a via expressa antes das 7. Às 7 horas da manhã já não passava caminhão ali. E aí você faz com o faturamento que você tem que fazer a entrega, o caminhão tem que retornar para carregar de novo para fazer uma segunda entrega, a segunda entrega já não faz. O que é isso? Se a empresa é de São José, não vai ter faturamento, a cidade que ela estiver é menos arrecadação, é menos investimento, a empresa deixa de se desenvolver. Então também o corredor exclusivo para o transporte naquela 3ª pista da Via Expressa, eu sou defensor.
tendo desenvolvimento do sistema de transporte, nós teremos desenvolvimento da região metropolitana. Isso é óbvio. Na reunião pública que tivemos aqui, na discussão do sistema de transporte, o próprio professor Werner, doutor Werner da UFSC, fez esse comentário aqui, que a via expressa deveria ser sim o corredor exclusivo para o sistema de transporte de uma de suas pistas. O DENIT não quer fazer, se apega numa lei federal dizendo que rodovia federal não pode ter via exclusiva, só que aquele pedaço da via expressa ela está embutida na região metropolitana. Ela faz parte, sim, do nosso sistema de transporte, do nosso desenvolvimento, da nossa mobilidade urbana. Não é à toa que hoje, para você sair de Campinas e ir para a região de Barreiros, você tem apenas 2 viadutos e ali é muito complicado você fazer essa ligação dentro do próprio município. Você vai ali para o Cobrasol e o Roçado, vereadora Aline, aquele viaduto que foi construído, isso há 20 anos atrás, quando a duplicação do trecho norte da BR-101, deixou o Roçado ali com um problema sério de mobilidade urbana. E o próximo viaduto ali do Educandário não é tão pior do que o primeiro. O primeiro, ele só não passa um caminhão de baixo, mas o segundo também, a largura dele é uma pista simples de ida e outra de volta. E 20 anos depois, o vereador Orvino comentou aqui da alça de contorno, 20 anos depois, os engenheiros são outros, fizeram outros projetos e fizeram um viaduto lá na região de Forquilhas, na rua Luiz Carolina de Souza, ali da antiga Macedo, que é a única via municipal que liga o bairro Forquilhas com o bairro Colônia Santana e o sertão de Maruim. A única via municipal, nós temos um viaduto semelhante àquele de Barreiros, já foi concluído, já foi fechado, a rua Luiz Carolina ela foi fechada, tem esse desvio, e esse desvio que, se a gente passar por lá, vai entender que ele é provisório, ele é um desvio definitivo. Só ao lado daquele viaduto nós temos 3 loteamentos sendo construídos. Quando aqueles loteamentos estiverem todos eles habitados, para onde essas pessoas vão circular? Vai ser igual, idêntico, Cobrasol e Roçado que nós temos aqui. Então, questão da mobilidade é o nosso ponto fundamental. A gente precisa, sim, acompanhar essas discussões, porque nós aprovamos aqui uma proposta da inserção do município de São José para o sistema de transporte público metropolitano. Demos um prazo até 31/12/2021 para que o sistema entre em operação. Agora é cobrado do governo do estado as correções para que as linhas dentro do município de São José sejam contempladas. Eu fiz alguns acompanhamentos e verifiquei o mapa que foi disponibilizado, ônibus.org, e dentro deste mapa, a linha da região de Forquilhas, que passa pela rua Jacob Ferreira de Melo, não se encontra mais definida. Então já tem linhas em São José que foram retiradas do novo sistema. E aí a gente precisa mostrar isso para que quando este projeto for para licitação, ele venha no mínimo contemplado com todas as necessidades dos moradores da cidade de São José, dos usuários. Você tem que se deslocar de norte a sul, de um ponto da cidade de São José até outro ponto da cidade de São José, sem sair do território municipal e pagando tarifa única. É inadmissível você circular dentro de uma cidade, que é a região central da Grande Florianópolis, pagando às vezes tarifa mais cara do que um morador de uma cidade vizinha, pegando um transporte intermunicipal, chegando até a cidade de São José. Você pode fazer uma pesquisa em todas as empresas da área industrial de São José, pode fazer uma pesquisa nas empresas no eixo da Beira-Mar de São José, pode ir dentro do Camelão, nas empresas que ali estão, pode ir em qualquer região por onde passam esses ônibus que vêm da região sul da Grande Florianópolis, que a maioria dos funcionários que lá trabalham são oriundos de outros municípios. Nós não temos qualidade técnica dos profissionais aqui dentro da cidade de São José? Não. O nosso trabalhador, ele é mais caro no Vale Transporte do que um trabalhador vindo de outra cidade. Porque o Vale Transporte, dependendo do salário que ele recebe, ele chega a impactar para um trabalhador de São José mais de 30% na folha de pagamento, justamente porque ele precisa pagar 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar. E aí ele fica preterido a uma oportunidade de emprego, e não é à toa que de outros municípios vizinhos
trabalham em São José e ocupam essa oportunidade.